Boa noite. Havendo número legal, dou por aberta a sessão. Consulto os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata. Aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Excelentíssimo senhor Carlos Roberto Orsi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Trento. Requerimento.
número 003/2017. Os vereadores que este subscreve com amparo no regimento interno solicita que seja encaminhada ao presidente da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, a seguinte mensagem: a Câmara de Vereadores do município de Nova Trento, acolhendo proposições dos vereadores Carlos Roberto Orsi e Tiago Dalsasso, solicita à Escola do Legislativo, deputado Lício Moura da Silveira, a continuidade do programa de formação continuada para vereadores mirins no estado de Santa Catarina, que foi instituído pela Resolução número 04 de 2009. Justificativa. Tal pleito é fundamental para a formação dos vereadores mirins do nosso município, pois o referido programa visa despertar nos estudantes a consciência cidadã, a participação política da juventude e a ampliação do conhecimento sobre a democracia e a vida em sociedade. Sala das Sessões, 29 de maio de 2017. Atenciosamente, Carlos Roberto Orsi, vereador, Tiago Dalsasso, vereador. Ofício número 414/2017. Nova Trento, 29 de maio de 2017. Senhor Presidente, com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei complementar abaixo relacionado para a devida apreciação e votação por esta Egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de Lei Complementar número 006/2017. Amplia o número de vagas do cargo de provimento em comissão de assessor administrativo e da outras providências. Solicitamos que o referido projeto seja apreciado conforme prevê o artigo 66 da Lei Orgânica Municipal. Na oportunidade, reiteramos aos nobres vereadores os mais elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jean Francesco Voltolini, Prefeito Municipal. Ofício número 410/2017, Nova Trento, em 26 de maio de 2017. Assunto: resposta ao ofício número 100/2017 da Câmara de Vereadores de Nova Trento. Prezados vereadores, em resposta ao ofício número 100/2017, datado de 23 de maio de 2017, enviado e protocolado neste gabinete no mesmo dia, solicitando que o Executivo cadastre até 26/5 do corrente ano projeto do Centro de Eventos no valor de R$300 mil, destinado à conclusão da obra do Centro de Eventos. Cabe-nos ressaltar o seguinte: considerando que para cadastrar um projeto ou uma solicitação de recursos ao governo federal é obrigatório para qualquer ente da federação utilização do sistema SICOMF. Neste sentido, o referido sistema necessita estar com seus programas abertos para cadastro de propostas e, neste momento, o Ministério do Turismo não disponibiliza no SICOMF de nenhum programa aberto para cadastro de propostas para infraestrutura turística, ou seja, construção ou conclusão de centro de eventos. Este ano esteve aberto até 12/4 o programa número 54.000.2017.005, Infraestrutura Turística. Emendas parlamentares, no qual o referido deputado poderia ter contemplado o município com uma emenda do mesmo modo como fez para a construção da primeira etapa do centro de eventos.
Reforço mais uma vez que, neste momento, o município não dispõe de condições de atender ao pedido dos vereadores por força do sistema. Não está disponibilizado ao município programa para cadastro em tal objeto no órgão 5400 Ministério do Turismo. Informa ainda que o setor de convênios da Prefeitura está acompanhando diariamente os programas abertos por todos os ministérios e órgãos federais e estaduais e realizando os devidos cadastros para captar recursos nas áreas que o município necessita. Agradeço a preocupação dos vereadores em buscar recursos ao município. Assim que novos programas estiverem disponíveis, informaremos os nobres edis para contato com os parlamentares de seus relacionamentos. Atenciosamente, Jean Francesco Voltolini, prefeito municipal. Este ofício é em resposta ao ofício enviado pelos vereadores, pela vereadora Atair do Nascimento Massaneiro, pelo vereador Genésio Luiz Piazza, vereadora Maria Cristina Dami e vereador Tiago Dalsasso. Ofício número 109/2017. Câmara Municipal de Vereadores, município de Nova Trento, Santa Catarina, Nova Trento, 29 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Considerando a ação anulatória impetrada pelos vereadores Tiago Dalsasso e Genésio Luiz Piazza, e que resultou no seu deferimento pela juíza de direito doutora Maria Augusta Tridapali, no dia 18 de maio, por ente, e considerando que o teor da decisão trouxe dúvidas quanto à interpretação da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno da Câmara, solicito a Vossa Excelência que providencie, junto à assessoria jurídica ou órgãos específicos, respostas para as dúvidas abaixo relacionadas, para que possamos sustentar na legalidade as nossas discussões e votações dos projetos que tramitam na Câmara Municipal. Primeiro, durante a exposição do advogado e também da doutora Maria Augusta, levanta-se a dúvida em relação às votações em 2 turnos. Tem registro, inclusive, de que todos os projetos de lei devem ser submetidos a 2 turnos nos projetos de lei complementar. Tem registro, inclusive, de que todos os projetos de lei devem ser submetidos a 2 turnos. Ora, é procedimento histórico da Câmara não utilizar votação em 2 turnos nos projetos de lei complementar e nem nos projetos de lei ordinária, o que seria um procedimento exclusivo da nossa Câmara. É necessário esclarecer se isto é obrigatório para que se adote esta prática no futuro, alterando-se dispositivos da lei orgânica e do regimento interno com urgência. Segundo, é igualmente histórico considerar os projetos que concernem a criação de cargos, vencimentos, etc., como projetos de lei complementar. Fazendo-se um levantamento dos projetos enviados à Câmara nos últimos anos e que tratam deste assunto, percebe-se que foram projetos de lei complementar e não ordinária, como arguiu a doutora juíza em suas conclusões. Seu entendimento for este, a Câmara, bem como o Executivo, terá que mudar os seus projetos quanto à tipificação das leis. É necessário também expor com clareza o que é a lei complementar, pois a sua aprovação depende da maioria absoluta dos vereadores, enquanto a lei ordinária necessita da maioria simples. Terceiro, em decorrência da citação da senhora juíza de que, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que se notifique o Executivo para que, na remessa dos próximos projetos à Câmara, ao solicitarem urgência para sua apreciação e votação, a mesma esteja revestida com estas exigências
evitando-se assim possíveis ações judiciais que culminem com a suspensão dos seus efeitos, como aconteceu com o projeto 013/2017 em questão e que deu origem à Lei 2643/2017, agora sem validade. Aguardo os devidos procedimentos, externando a minha consideração e apreço atenciosamente. Tiago Dalsasso, vereador. Resolução número 002/2017 dispõe sobre a devolução de bens inservíveis da Câmara Municipal à Prefeitura Municipal de Nova Trento e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Nova Trento, no uso de suas atribuições, em especial da competência que lhe confere o artigo 71 da Lei Orgânica de Nova Trento e o artigo 30, inciso 15º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgada a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam declarados como inservíveis para a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Trento os bens móveis listados no anexo único desta resolução. Artigo 2º. Fica autorizado o presidente da Câmara Municipal devolver para a Prefeitura Municipal de Nova Trento bens móveis listados no anexo único desta resolução mediante comprovante de entrega. Artigo 3º. Efetuada a devolução, deverá ser dado baixa no patrimônio da Câmara Municipal com os registros necessários. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores de Nova Trento, em 24 de maio de 2017. Assinam a resolução Carlos Roberto Orsi, Elza Casagrande e Genésio Luiz Piazza, membros da mesa diretora. Pedido de informação número 24/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que esta subscreve indica à mesa desta casa providências junto ao Executivo Municipal no sentido de que seja informada a mesa desta casa se o Poder Executivo tem um calendário previsto para executar a pavimentação na rua Luiz Gandhi. Justificativa: moradores procuraram este vereador com o intuito de buscar informação sobre o assunto. Haja vista, os mesmos compraram as lajotas há cerca de 3 anos e eles têm informação que a obra foi licitada há muito tempo, mas, no entanto, a rua continua na situação de sempre e, por mais que tenham buscado informação junto ao Executivo, não obtiveram sucesso em momento algum. Nova Trento, 29 de maio de 2017, Genésio Luiz Piazza, vereador. Pedido de informação número 25/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que esta subscreve indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que seja enviada cópia a esta casa das seguintes documentações. Contrato dos servidores identificados pelas seguintes matrículas: 7499 e 7500. Empenho dos pagamentos dos servidores comissionados de janeiro de 2017 até o mês vigente. Justificativa: para o pleno exercício da função da vereança e para sanar dúvidas deste vereador e da sociedade. Nova Trento, 29 de maio de 2017, Tiago Dalsasso, vereador. Indicação número 151/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que esta subscreve indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que a Secretaria Municipal de Obras realize um bueiro com a devida tubulação na entrada da Estrada Geral Ribeirão Frederico, a fim de amenizar e captar a água que atualmente corre por esta estrada em frente à casa do senhor Basílio Paiato. Nova Trento, 29 de maio de 2017, Carlos Roberto Orsi, vereador.
Indicação número 152/2017. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que esta subscreve indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que a Secretaria Municipal de Obras, em parceria com o Conselho Municipal de Trânsito, realize uma faixa elevada de pedestre, servindo também como redutor de velocidade de veículos na Rua dos Imigrantes, em frente à residência do senhor Nelson Bósio e senhora Mercedes Fagundes Bósio. Nova Trento, 29 de maio de 2017, Carlos Roberto Orsi, vereador. Indicação número 153/2017. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que esta subscreve indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que se providencie a passagem da patrola e macadamizar a localidade de Ribeirão Veado e localidade de Oito Casas. Nova Trento, 29 de maio de 2017, Tiago Dalsasso, vereador. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos para a ordem do dia. Antes de passarmos para a ordem do dia, gostaria de fazer a leitura do parecer jurídico por mim solicitado referente aos diversos comentários a respeito da nulidade da legislação neotrentina por não ter ocorrido sua discussão em 2 turnos. Parecer a manifestação técnica sobre o assunto, submetido à consideração da autoridade, possuindo meramente caráter opinativo, não vinculado à sua motivação ou conclusões, salvo se aprovado por ato subsequente. Senhor Presidente, atendendo vossa solicitação verbal, no sentido de ser exarado o parecer jurídico no tocante à matéria que foi transcrita na liminar concedida na Lei nº 2643 de 2017, especialmente quanto à questão da necessidade da ocorrência de 2 turnos de votação aos projetos de lei enviados pelo Executivo para apreciação desta Casa. Infelizmente, muito se comentou a respeito da matéria por alguns que se dizem estudiosos do direito, ou até por quem labuta no dia a dia, nos corredores da justiça, comentários estes que, ironicamente, dizem que toda legislação do município de Nova Trento seria nula por não ter sido formalizado o 2º turno de votação. Há quem pese na liminar concedida a meritíssima juíza, em seu bojo, não ter utilizado o que consta na lei orgânica como matéria principal na concessão da tutela antecipada, referindo-se mais à questão da não observância dos prazos para análise das comissões. Fez menção quando transcreveu: o projeto aprovado em 2 turnos de votação será, no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo presidente da Câmara ao prefeito que, concordando, o sancionará e promulgará no prazo de 15 dias úteis. Senhor Presidente, nossa lei orgânica foi promulgada no ano de 1990, ou seja, há aproximadamente 27 anos atrás, tendo tido poucas ou quase nenhuma alteração de atualização, quando nossa Constituição Federal já sofreu mais de 100 emendas, sem contar toda uma legislação federal e estadual, que alteram significativamente a legalidade ou a constitucionalidade das leis subordinadas, como são as legislações municipais. Portanto, sem querer aqui fazer qualquer juízo de valor, pois a matéria será melhor questionada quando da contestação da ação judicial proposta, com a devida vênia, entendemos que a magistrada laborou em equívoco, ou foi induzida ao erro, pelo que foi transcrito na peça vestibular, quando tomou por base o artigo 67 da Lei Orgânica para, juntamente com o regimento interno, conceder a liminar propalada. Ora, como se disse acima, o artigo 67 da Lei Orgânica Municipal já há muito foi derogado
e, quando não atualizado, deve ser ignorado, aplicando-se a legislação maior, que se encontra em vigor se não vejamos. Diz a Constituição Federal, na seção que trata do processo legislativo, mais especificamente a subseção 3, que trata das leis, cujo texto é base para toda e qualquer legislação inferior, pois disciplina como deve ser o procedimento para o Senado e a Câmara Federal. Temos a seguinte redação. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Quanto à necessidade de votação em 2 turnos, artigos da Carta Magna são específicos da matéria. Sendo assim, como a legislação, em seu organograma, tem a Constituição Federal como principal, seguindo das leis federais, constituições estaduais, leis estaduais e, por último, lei orgânica e legislação municipal. É de se afirmar, sem medo de errar, que as legislações inferiores deverão estar de acordo com a que estabelece as legislações superiores, e principalmente a Constituição Federal, sob a pena de nulidade da regra. Sendo assim, os regimentos internos do Senado Federal e da Câmara Federal também devem ser obedecidos pela legislação municipal, em especial quando se trata na apreciação e aprovação dos projetos de lei, pois dão o balizamento do procedimento a ser adotado. O regimento interno do Senado Federal estabelece, capítulo 13, da apreciação das proposições, seção 1, dos turnos, artigo 270. As proposições em curso no Senado são subordinadas em sua apreciação a um único turno de discussão e votação, salvo proposta de emenda à Constituição. Não é diferente que se estabelece o regimento interno da Câmara dos Deputados Federal, que também dispõe, capítulo 4, dos turnos a que estão sujeitas as proposições. Artigo 148. As proposições em tramitação na Câmara são subordinadas, na sua apreciação, a turno único, e excetuadas as propostas da emenda à Constituição, os projetos de lei complementar e os demais casos expressos no regimento. E ainda, não se ateve a julgadora quanto ao que determina o artigo 148 do regimento interno desta Casa, que estabelece: as proposições terão uma única discussão. Artigo 148. Pelo exposto, salvo o melhor juízo, entendemos que todo e qualquer comentário a respeito de nulidade do ordenamento jurídico do município de Nova Trento, por não ter sido apreciado em 2 turnos de votação, nada mais é do que terrorismo jurídico, que não deve ser levado em conta por esta Casa Legislativa, tampouco pelos órgãos que integram o município. Limitado ao exposto, e colocando-me à disposição desta presidência, bem como os demais vereadores, para dirimir dúvidas que ainda possam existir, firmo-me. Atenciosamente, Vladimir Dal Bosco, assessor jurídico. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores que, até que não se altere a lei orgânica, a qual se encontra em andamento, inclusive com a colaboração do vereador Tiago Del Sasso, que no futuro, novamente, não se traga a matéria referente aos 2 turnos, mesmo entendendo desnecessário. Todos os projetos que serão analisados serão em 2 turnos de votação, até que a gente não faça a revisão da lei orgânica. Na ordem do dia temos em votação o pedido de informação número 24/2017, apresentado pelo vereador Genésio Luiz Piazza, da existência de um calendário pela execução da pavimentação na rua Luiz Gandim. Quem for a favor, permaneça como está.
Quem for contra, que se manifeste levantando o braço. Aprovado por unanimidade. Em votação, o pedido de informação número 25, de 2017, apresentado pelo vereador Tiago Dalsasso, requerendo cópia dos contratos dos servidores com matrícula 7.499 e 7.500, bem como empenho dos pagamentos dos servidores comissionados de janeiro de 2017 até o mês vigente. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste levantando o braço. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, concedo a palavra aos vereadores inscritos para suas considerações finais. Passo a palavra para o vereador Silvio Correia. Passo a palavra ao vereador Paiato. Vereadora Cristina Dami, 10 minutos. Ordem do dia. Considerações finais agora. Agora tudo. É a última fala. Sim. Não teve ninguém inscrito na primeira, estamos indo para a segunda. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, a quem nos acompanha, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu só queria deixar aqui registrado e convidando a todos para a audiência pública que vai se realizar amanhã às 14 horas aqui nesta casa e para avaliar, o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017 do município de Nova Trento. No outro momento aqui eu usei a palavra aqui, eu tinha dito que seria bom nós acompanharmos, e quando nós tínhamos falado sobre a convocação do secretário, que esse seria o momento para a gente esclarecer como é que está o andamento e a situação do município de Nova Trento. Então é interessante que todos os vereadores pudessem comparecer amanhã às 14 horas. Ela vai ser aqui apresentada pelo nosso amigo José Becker, e junto com o senhor Ademir Deschamps. São pessoas que trabalham há muitos anos com a Prefeitura de Nova Trento, junto com o contador. Então, aqui nesse momento dá para se discutir, tirar as dúvidas, e ali será apresentado tudo o que aconteceu no primeiro quadrimestre de 2017. Tudo com relação a quanto está se aplicando na educação, na saúde, até que estão sendo os gastos com o pessoal, e outras dúvidas que surgirem podem serem discutidas aqui na audiência pública. Eu acho que é fundamental a participação de todos nós, vereadores. Outra coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui, independente de partido político, tudo que se levantou, o que aconteceu com relação à anulação daquela votação com a criação dos 2 cargos, eu acho que no fim foi muito interessante. Cumprimentar o nosso assessor jurídico da Câmara, o Dr. Valdemiro da Bosco, pelo que ele colocou ali, fez o seu parecer, deve também, com certeza, a nível de justiça, o parecer do município, junto ao procurador do município, o senhor Dr. Fabiano, que é o procurador do município. Isso eu acho que acontece no momento em que teve essa dúvida, e como eu disse, naquele momento, tudo não deixa de ser um aprendizado. Levantou-se diversas questões, com tudo que foi levantado naquele momento, inclusive colocando em dúvida as votações que aconteceram nos últimos 15, 20 anos nesta casa. Dúvida que eu estou dizendo em relação ao que aconteceu. Aqui se aprovou numa votação única plano diretor,
reforma administrativa, todas as leis orçamentárias anuais, o PPA, plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, tudo projetos de leis importantíssimos que foram discutidos na época e colocados em uma só votação. Não estou criticando ninguém do que fez a entrada. Olha bem, eu só estou dizendo que se levantou o problema que aconteceu e que está chamou a atenção de todo mundo, uma série de coisas, tá? Só que há diversos pareceres e, nesse caso, é interessante porque se levantou essa dúvida, que está totalmente errado. Descumpriu o regimento, descumpriu isso, descumpriu aquilo. Mas depois, quando tu começa a ouvir, começa a discutir, não é bem tudo isso. Então, achei interessante tudo que está acontecendo e é um bom para casa. Eu acho que aqui se esquece partido político e se está discutindo e se tem que chegar num denominador comum. Outra coisa que eu queria deixar registrado aqui nessa minha fala também, e todas as vezes que eu estou usando este momento, hoje também, eu saí com o secretário de obras, o senhor Virgílio Tamanini, e a gente sabe de todos os problemas que está se enfrentando, o que já se resolveu e o que está para se resolver. No primeiro momento, a prefeitura tinha feito agora em março e abril, eu participei disso, fazendo uma licitação para aquisição de material. Ganhou a mineração Rio do Ouro, de Botuverá. Então lá são diversos materiais, a prefeitura está adquirindo, está agora adquirindo aí no primeiro momento 500 metros cúbicos, agora no segundo momento mais 500 cúbicos, para recuperação das estradas e outras, e principalmente problemas que nós temos que aconteceu agora com as últimas enxurradas. Ao vereador Tiago também, e todos os vereadores, Atair, que fizeram indicação, ao Genésio, tudo, está com as indicações na mão, eu fiz questão de passamos no metro queimado, fomos para o Vígulo, uma série de coisas para a gente dar uma olhada, porque eu faço isso, primeiro porque eu acho que eu estou fazendo o meu papel como vereador, e também gosto de chegar aqui e dar a melhor resposta possível aos colegas vereadores. Tivemos vendo esse problema do Vígulo, onde tem o nosso morador, o ex-vereador Aristide Della Brida. A gente sabe que é grave, é vizinho lá nosso, das nossas famílias, né, vereador Tiago? Estamos chegando numa conclusão do que foi feito, não está resolvendo. E eu entendo, e no caso eu sei parte ao executivo, mas eu como estou junto e estou aí como vereador, dando a minha opinião, entendo que aquela rua, ela tem que ser toda refeita, encanamento daqui de baixo até em cima. Falar com o nosso vizinho, o vizinho lá, o Aldir, se deixa chegar até no Rio para se fazer um trabalho para não dar mais problemas. E teve outros lugares que nós fomos. O vereador Genésio vem me procura, a própria vereadora Cristina, o Silvio, o Edson, nós sempre conversamos sobre isso. E eu que estou aí dentro, a gente tenta sempre conversar o melhor para a gente conseguir se atender para fazer as coisas acontecerem. A gente sabe que não é fácil. Quando começa a encaminhar, tu pega 3, 4 dias de chuvas, aí dá problemas em diversos lugares. A gente sabe que tem problema sério no bairro de Tintarés, em outros lugares que nós andamos visitando, e tudo a gente tenta resolver. Mas eu sempre gosto de dizer o seguinte, todo secretário que está aí numa situação dessa, está tentando fazer o melhor. Eu procuro, dentro da minha possibilidade, que estou aí dentro da prefeitura, para a gente participar e ajudar a fazer as coisas acontecer. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe do dia a dia que não surgem coisas de uma noite para outra, que tu achaste que tu resolvesse, choveu, tem outro problema mais grave, o pessoal quer que resolva na hora e a gente sabe que então não é um momento, quando chega no momento tu quer resolve um problema, já surge outro, então a gente sabe que fica difícil. Outra coisa que se está ainda discutindo, falamos ainda na semana passada, os vereadores me cobram, a Cristina, todos com relação
todo o problema da reposição salarial. Você agora junto ao sindicato e ao executivo, vão ter uma reunião essa semana que estão conversando, chegando num consenso para ver o que vai acontecer, o que se pode fazer. Eu acho que, num momento tão difícil que passa o país, a reposição salarial é um direito nosso. O funcionário não tem que abrir mão, a gente sabe disso, e eu sou funcionário. Também tem que ter um momento também de flexibilidade em ambos os lados. E eu acho que, só que, com tudo isso, o melhor que se faz é conversar. Obrigado, presidente. O melhor que se faz é a gente conversar para chegar num denominador comum. Acredito que tudo o que está acontecendo, o que nós já colocamos aqui, o que nós pedimos, o que nós já solicitamos, o que nós conversamos junto ao sindicato, vai se chegar lá. Acredito que sim, e vai existir um percentual aí onde que vai ser de consenso e que pelo menos se satisfaça a todos. Tem o piso dos professores, também, que será discutido, será que... Tem um outro detalhe também que foi discutido com relação à licença maternidade, de 4 para 6 meses. Também isso é uma questão líquida e certa, também que deve vir um projeto de lei à Câmara. E eu sempre discuto e estou defendendo uma reforma administrativa que deve acontecer. E ela tem que acontecer. Tem muita coisa para ser acertado dentro da folha de pagamento, junto com o plano e tudo. Então era isso que eu queria colocar. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Tenhamos uma boa semana. Obrigado. Passa a palavra à vereadora Cristina Dami, 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos senhores vereadores e ao público presente. Essa semana eu fui procurada por um esposo de uma funcionária referente ao reajuste, à reposição salarial, melhor dizendo. E trabalhando ali na Casa da Cidadania, onde do lado da minha sala tem o sindicato, o que tem de funcionários indo lá se desfiliar do sindicato, achando que o presidente do sindicato é culpado porque o prefeito não está passando, não deu a reposição salarial. O prefeito está faltando com respeito com os funcionários. Ele sabe que é uma lei que tinha que dar o direito. Eu acho engraçado que índice para aumentar o IPTU ele acha. Índice para aumentar a água ele acha, tranquilo. Agora, quando se trata do índice para reposição salarial, ele vai buscar uma lei federal do ano passado dizendo que não pode. Ele que pega e vai nessas reuniões com os funcionários e vá de frente. E fale para o funcionário que ele está fazendo funcionário de bobo. E sabe o que vai acontecer? Falo até para os funcionários o que vai acontecer. Ele vai enrolar, depois ele vai dar o que ele quer e vai se passar por bonzinho. Em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Isso aí pode ter certeza que a gente não vai conseguir. Eu não falo por mim. Eu falo para aquele funcionário que está ganhando 1.000 e poucos reais. Que nem isso. Alguns não chegam nem a 1.000 com os descontos. O povo em geral fala, mas tem funcionário demais, tem funcionário sem fazer nada. Faça uma reforma, veja. Se tem demais, por que está contratando tanto comissionado? Por que está criando mais cargo comissionado? Então está errado. Ele que pegue nessas reuniões, não coloque o presidente do sindicato lá para dar cara para bater. E não é só indo lá se desfiliar. O pessoal está indo lá, está xingando, está falando horrores lá para o sindicato, porque não faz nada, porque está comendo o dinheiro, mas ninguém está indo lá para o prefeito falar que a culpa é dele. Ele está se passando por bonzinho nessa situação. Se tem funcionário que não está trabalhando, se você chega numa repartição, tem 3, 4 sentados,
culpa de quem está administrando o município. Tem funcionários efetivos. Tira o que está sobrando, não contrata mais, não cria mais cargos. Toda essa confusão de ir para a justiça com a Câmara, com o procurador da Câmara, porque ele resolveu criar mais 2 cargos. De gente de fora, que nem daqui é. E outra coisa, que eu também, eu estou tentando, estou fazendo levantamento, funcionário aposentado tem que ir para casa, dá vaga para quem se formou. Contador que está aí tanto tempo, será que nesse tempo não teve ninguém que se formou em contabilidade, que não pode participar de um concurso, de um processo seletivo para estar assumindo? Então tem muitas coisas que estão erradas em Nova Trento e precisa ser passado a limpo. Outra coisa, hoje eu estive na prefeitura buscando algumas informações e vou falar para quem me atendeu, não adianta ficar nervosinho, vou continuar, vou fazer meu papel. Eu vou buscar informações, porque quem me colocou aqui confiou que eu iria fiscalizar. E eu vou fiscalizar. Então, fui hoje, vou quantas vezes for preciso. Eu simplesmente não fiz em documento, porque eu acho que muita coisa a gente pode conversar e resolver. Como hoje passei para o vereador Paiato, sobre o buraco da rua, até porque eu já fiz várias indicações. Algumas eu vejo que não está tendo, né? Então agora a gente está conversando, está vendo também essas pequenas coisas e vou continuar sim, vou continuar fiscalizando. A gente solicitou que fosse chamado o secretário de saúde para dar explicação, foi acatado por todos os vereadores, a gente está aguardando a data que ele vem e a gente vai estar conversando, vai estar vendo e eu acredito que vai estar esclarecendo e se tiver errado que tome rumo certo, para que todos nós possamos ter uma vida mais tranquila. Por hoje é só, eu agradeço a presença de todos que vieram até a Câmara prestigiar e é muito importante para a gente. Tá? Boa noite a todos. Passo a palavra à vereadora Thaíde Massoneiro. Boa noite, senhor presidente, os demais colegas e aos internautas, né, e até pessoas novas que nunca participaram aqui desta casa. Como disse a vereadora Cristina, o povo tem que participar para depois poder cobrar, porque se nós assim não fizermos, temos mesmo é que ficar de boca fechada. Mas o meu pronunciamento hoje, então, eu quero somente me ater à minha despedida desta casa. Que hoje eu deixo esta casa, né, com a certeza de um dever cumprido, de uma parlamentar democrática, polêmica como sou, pois foram tantos os serviços nesses 26 anos que participo da política neotrentina, né, fiz muitos trabalhos na assistência social, quando secretária, na construção de 48 casas populares. Na saúde, eu seria até hipócrita de citar, talvez aproximadamente, o número de pessoas em que levei e que busquei. Porque foram tantas idas e tantas voltas, tantas madrugadas e tantas noites. E assim, eu quero dizer a vocês que continuarei sendo aquela legisladora sem usar o cargo, mas vou trabalhar em prol do povo de Nova Trento. Tenho certeza que saio com o dever cumprido e jamais deixarei de ajudar o povo. Isso é um dever e um compromisso que eu assumi como política, que já nasci num berço político da minha família lá no meu município. Que os meus parentes e papai também era político. Então, quero dizer a vocês novamente que vou continuar a trabalhar para os munícipes que assim me procuram, que tenho assim a minha carga, a minha agenda praticamente todos os dias cheio de levar e buscar, quando não posso, assim meu marido e meus filhos e até minha nora assim o faz. Saio hoje
com a tristeza que ouvi piadinhas desde sexta-feiras do meu próprio partido de que hoje haveria uma grande festa pela minha saída e pela entrada do meu sucessor. Só que eles tiveram que recuar, porque ainda aqui hoje eu estou, né? Também tenho certeza que enquanto estive aqui, e porventura estarei, jamais vocês vão ouvir desta vereadora a palavra participou de alguma corrupção. Eu não. O que eu fiz para o povo de Nova Trento foi com recurso próprio, foi com o meu dinheiro levando o povo nos médicos, buscando a saúde, levando tudo o que o povo me pediu. Eu nunca fui atrás de prefeito pedir para que me desse recursos ou para outras pessoas. Sinto mesmo com grande tristeza que é o meu próprio partido, na qual eu tenho paixão. E jamais pretendo deixar este partido. A não ser que eles me chutem, né? Daí eu sou obrigada a seguir meu caminho, né? Mas eu acredito que não, porque eu sempre tive um bom entendimento, né? E se essas pessoas que assim o fizeram de coisas erradas, eu acho que eles têm mesmo a consciência de sozinhos se evacuar até do município. Porque hoje a gente vê, assistindo a televisão até poucos minutos antes de eu sair de casa, o ministro Gilmar Mendes falando sobre a corrupção. E até hoje mesmo, não lembro o nome, de mais um nome que foi dado a uma nova corrupção instalada no nosso país. É dia após dia a corrupção. E o que me dói é que o meu maior partido, novamente, é que está os maiores nomes, inclusive o meu presidente, na qual eu depositei um voto na época como vice, né? E hoje eu tinha certeza, enquanto nesse espaço que ele estava administrando o nosso país, de que ele, quando pediu o impeachment da presidenta Dilma, ele seria uma pessoa com transparência, límpido e honesto. E me enganei redondamente. Assim como me enganei com outros parlamentares que nós votamos, demos o nosso voto de confiança, assim como o povo de Nova Trento nos confiaram. E hoje eles estão enterrados na corrupção. Porque se comentava esses dias, uma turminha que nós estávamos, sobre o julgamento do jogador, do goleiro Bruno, que matou uma pessoa. Claro que ele tem que merecer a mesma cadeia e o mesmo lugar que esses corruptos. Só que esses corruptos que acabaram com o nosso país, tirando saúde, tirando o direito de qualquer cidadão, a partir do momento até que for gerado dentro do ventre de uma pessoa, de uma mulher, tirando a vida, que foram milhões, enquanto roubaram o Brasil inteiro. Nós, dizia essa palavra agora Gilmar Mendes, o nosso ministro, é tanto o valor estimado nesse país, que eles não têm noção ainda dos roubos que os nossos parlamentares, onde nós depositamos as nossas confianças, eles acabaram com o nosso país. E aqui, neste degrau, já disse na outra vez, neste degrau é que se começa a limpeza. Quem entra aqui nesta casa, entra com o dever de ser cumprido sem corrupção, cara limpa, poder entrar dentro da casa de todo o povo, assim como eu tive a consciência de 3 eleições que participei, poder entrar dentro de todas as casas neotrentinas, sem deixar rastro de que alguém
tivesse a coragem de me apontar com o dedo, Tair, você fez isso errado. Muito pelo contrário, dizendo, Tair, eu estava esperando que você viria à minha casa para trazer o seu número, porque você fez isso ou aquilo para mim, na saúde, mesmo há 20 anos atrás, com carteiras de motorista, levei semana passada pessoas no médico, levei hoje, vou levar amanhã, sabe? Isso eu faço com o meu recurso. E eu acho assim que todos nós temos o dever, que o povo nos cobriu com esse compromisso de que nós pudéssemos dar a resposta para eles quando eles assim precisarem de um auxílio. Temos o dever de ajudar, um compromisso de dizer assim, eu vou lhe ajudar. Eu vou até na porta do inferno, para baixo eu não me jogo, mas que eu vou lutar por você, Neotrentino, eu irei. Agora sempre com a cara limpa e com a mão limpa, que é que eu digo para vocês, meus colegas, vamos seguir em frente, né? Eu saio hoje, deixo essa casa hoje, mas com um papel cumprido. Sinto, não tenho vergonha de aqui dizer que saio com tristeza porque havia piadinhas e hoje haveria uma festa. Só que seria uma festa suja. Muito obrigada, colegas. Que vocês... Minuto. Obrigado, senhor presidente. Eu estava esquecendo. Eu agradeço, senhor presidente, e aos colegas, né, pela união nesta casa, desde dezembro, e quando começamos aqui os nossos trabalhos, foi um trabalho assim de parceria, como jamais foi visto nesta casa, senhor presidente. Temos aqui vereadores que já participaram, o Coiato acho que foi o mais, né, para não dizer velho, o mais, que tempo aqui ficou, né, vereador. Nunca se houve tanta discórdia como se houve nessas últimas 3 legislaturas, porque hoje nós temos a nossa sala de reuniões e ali nós nos reunimos, nós discutimos com harmonia, com vontade de que o município cresça. Parabéns a todos que, junto comigo, a gente tocou aí por 5 meses, né? E espero que vocês dê continuidade. Não com picuinhas políticas, não quanto a política do quanto pior, melhor. Vamos ajudar esse nosso município, porque o nosso município ele é elevado no Brasil todo e até tem povo de países diferentes que visitam o nosso município e aqui eles têm que levar a boa impressão. Então eu agradeço, senhor presidente, e os demais colegas, né? Que vocês ficam e eu me vou. Obrigada por tudo. Tchau. Obrigado, vereadora. Passo a palavra ao vereador Tiago Dalsasso, 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente que nos acompanha de casa. Vou começar falando das proposições que eu apresentei hoje. A gente sempre diz que o hospital é ruim, mas às vezes ele ajuda a gente. Eu estive internado desde essa madrugada até o início da tarde, e na manhã, no mesmo quarto que o meu, ficou um senhor, com seu filho, que trabalha na região das 8 casas na localidade, e a minha indicação foi em cima da fala dele, solicitando a manutenção da estrada, porque ele trabalha com eucaliptos e pinos, e um caminhão que passou desbarancou um pedaço da estrada e hoje ela se encontra perigosa, tanto que ele está dando a volta pelo outro município. Encaminhei também essa casa, o ofício 109, ao presidente, solicitando que, junto ao seu assessor jurídico, ele tirasse algumas dúvidas que existiu nessas últimas semanas, iniciando com essas questões das votações de 2 turnos, que há muito tempo, historicamente, essa casa utiliza um turno. Então, a lei complementar, a lei do município diz uma coisa, a federal diz outra, então o melhor caminho é que o assessor jurídico, que é quem entende desse assunto, colocasse a nós. No mesmo ofício, eu peço também que seja exposto com clareza
o que é a lei complementar e que após isso ela seja alinhada entre Câmara e a Prefeitura. O porquê? A lei complementar, ela precisa da maioria absoluta. Então, nesse caso, serão 6 votos, pelo menos 6 votos. Enquanto a lei ordinária, ela precisa da maioria simples. Então, 5 votos já bastaria para sua aprovação. Então, a gente precisa destacar bem essa questão, porque o projeto polêmico ele veio como lei ordinária. E no entendimento não só meu, mas também da juíza, ele é sim uma lei complementar. Precisaria de 6 votos, não 5. Então, que se alinhassem, né? Juntamente com isso, eu também coloco que pelo artigo que a juíza citou, o artigo 300 do Código do Processo Civil, que a concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e ainda o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, a gente já recebeu aqui por anos nessa casa projetos que vêm com solicitações que se enquadrem no artigo 66 da Lei Orgânica Municipal. Teve esse caso que caberia o regime de urgência especial, mas é o Executivo que encaminha esses projetos para essa casa sem expor quais são os critérios, sem fundamentar o porquê ele merece a tutela de urgência. Então, cabe a nós fiscalizarmos isso, então por isso também entender, junto ao assessor jurídico, o porquê ele não vem com esse encaminhamento e que essa casa notifique a prefeitura que receba os projetos somente se ele tiver a justificativa fundamentada em quais os critérios que ele se encaixa para a tutela de urgência. Na semana passada, na verdade é um fato que aconteceu nas últimas 3 semanas, fui convidado por moradores da rua Vicente Vargas, aquela que o vereador Coiato acabou de citar, me convidando para uma reunião com o prefeito. Infelizmente, as 3 reuniões, o prefeito desmarcou faltando 5 minutos para acontecer. Sem expor qual o motivo real da sua falta, apenas dizer que tinha algum compromisso. Mas você tem o prefeito e você tem o vice. Onde é que está o vice nessa hora? Ele não foi eleito contigo para trabalhar? Será que vocês não conseguem se dividir e ir cada um para um compromisso? Porque é uma falta de respeito com os moradores. Eu não digo por mim, vereador, estive lá na semana passada, também fui avisado. Eles estão aqui, os moradores, hoje, a convite para acompanhar essa sessão, porque tu tens o prefeito e o vice, tens 2 compromissos, então os 2 respondem pelo município. Cada um vai para um. Agora, você tirar o pessoal das suas casas à noite, sendo que eles poderiam ter outros compromissos, mas abdicaram dos seus compromissos esperando a figura do prefeito. A gente diz que uma falta é justificada, mas agora 3 faltas seguidas, não seria mais bonito dizer que ele não queria ir para a reunião? Porque esses moradores, eles fizeram, antes de marcar a primeira reunião, senhor prefeito, a gente vai no seu gabinete na quarta-feira, que é o dia que o senhor atende. A gente falta ao nosso trabalho, mas a gente quer buscar uma solução. E o prefeito, através de mensagem, isso não foram os moradores que me colocaram, e até me mostraram, dizendo que era melhor ligar para a secretária do gabinete e marcar uma reunião que sem falta ele iria lá. Sem falta. Já são 3 faltas. Só para exemplificar um pouco o que acontece nessa rua. Esse final de semana choveu. Se vocês forem até o Santuário Santa Paulina, vocês vão ver que todo o barro que tem ali está na geral de novo. Eu já fiz 2 indicações esse ano. Eu pedi que fosse feito a obstrução da tubulação, no popular que se desentupisse. Porque essa obra foi feita há no máximo 3 anos. Qual o problema? Por que entupiu a tubulação? Porque os bueiros não foram concluídos. Eu peço que os vereadores fossem lá visitar a rua e vejam como é que uma obra recebe a placa de conclusão se não acabou-se os bueiros. Era óbvio que isso mais cedo ou mais tarde iria entupir. E sofre-se agora com o esgoto que fica a céu aberto, porque a tubulação está entupida. Então o esgoto não tem para onde sair. Eu convido os senhores que num dia de sol permaneçam por 1 hora sentados ali numa calçada para ver se vocês conseguem ficar nessa rua.
E isso não é um problema de hoje, é um problema do ano passado já. A população não entupiu esse ano. E aí agora eu pergunto, qual a resposta do executivo? Porque eu fiz 2 indicações, os moradores fizeram solicitações. Você não vai na reunião. Você fez um compromisso durante a campanha naquela rua, que me foi colocado pelos moradores dela. Foi feita uma reunião, foi prometido. Vocês sabem que eu não falo promessas, eu falo sempre que foi propostas, mas dessa vez, nas palavras dos moradores, nos foi prometido. E até agora não foi feito nada. Como é que você executa uma obra que em 3 anos ela dá problema? A gente tem que fazer uma obra para que ela solucione a longo prazo, não que em 2, 3 anos esteja ali uma calamidade pública. Porque é o que a rua se encontra hoje. Aquela rua ela tem uma canaleta no seu canto, que foi feito pela força da passagem da água, para que ela não estragasse as demais, não estragasse a rua toda. O SAMAI prestou um serviço aproximadamente 3 semanas, eu falei aqui nessa casa, e ele simplesmente tirou o barro da estrada, arrumou o cano e jogou o barro no canto. Bloqueou a única passagem que a água tinha. Resultado, peço que vocês fossem lá passar hoje nessa rua e ver se vocês conseguem trafegar. Vocês conseguem passar. Não conseguem. Os moradores, eu já vi, eles estão passando por cima das calçadas das casas, porque é impossível trafegar ali. Então, eu peço ao Quaiato, que é o líder da bancada do governo, que faça um esforço para que pelo menos o prefeito dê uma colocação à comunidade e que não falte em 3 reuniões seguidas. Eu não sei se foi marcada mais alguma reunião. Foi, né? Quinta-feira. Então que na quinta-feira ele vá. Porque eu também vou estar lá na quinta-feira. E a gente já sabe que eu já fiz um pedido de informação sobre a rua Luiz Gandim também. E me foi colocado que ela só vai poder ser pavimentada, vereador, depois que for concluída a obra da Felipe Schmidt. Então por que você faz um processo licitatório há 2 anos? Diz para os moradores que assim que ele estiver pronto vai ser calçada e depois não faz. Tá lá, não, agora tem que esperar outra rua. Isso é promessa, isso é enganar. 1 minuto. Obrigado, presidente. Porque a partir do momento que você assume um compromisso, você tem que cumprir. Porque não adianta ficar fazendo licitação por fazer. Eu posso ir lá na rua e dizer, eu tenho uma rua, Vicente Piva, que as pedras daquela rua estão pagas há 2 anos. E aquela rua não depende de outra rua para ser pavimentada. Então foi feita uma licitação há 2 anos e os moradores pagaram as pedras há 2 anos. Mas pagaram por quê? Se até agora estão lá aguardando. Então essas coisas que a gente levanta. E só para concluir, o vereador Carlos e eu embarcamos no projeto do vereador Mirim. A iniciativa foi do vereador Carlos, do presidente. Agora nós enviamos o requerimento aprovado hoje para a Assembleia, na verdade para a Escola do Legislativo. E ficamos com o apoio do servidor Moacir Facchini, que vai nos auxiliar nessa caminhada, juntamente com o apoio lá de cima. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, que façamos uma boa semana. Passo a palavra ao vereador Genésio Luiz Piazza. 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, minha saudação. Primeiramente, então, justifico o pedido de informação, vereador Tiago. Fui procurado por um morador em nome de todos, segundo ele. Eu não sei se essa resposta que o senhor obteve já chegou ao conhecimento deles, de que eles aguardam. Muito embora este morador tenha me dito que ele tinha recebido informações superficiais de que a prefeitura aguarda a realização da obra, da questão ali do elevado ou de melhorias na cabeceira da ponte Ângelo Cipriani. Eu também disse a ele que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque afinal de contas a rua Luiz Gandim não tem nada a ver com a cabeceira da ponte, pelo menos a princípio não. E se os moradores adquiriram as lajotas há cerca de 3 anos, e como o senhor bem disse, a obra foi licitada, por que esperar? Qual o motivo? Até porque, até então, não se tem notícias de que se tem recurso para executar o projeto na cabeceira, das melhorias na cabeceira da ponte. Até então, não se tem, pelo menos.
E se isto levar 2, 3 anos, os moradores terão que esperar 2, 3 anos. Então, eu acho que se essa foi a resposta que já o senhor obteve, e ela deveria ser repassada aos moradores, mas ela não é convincente e nem é muito bem recebida, porque justamente, como eu volto a reiterar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ponte tem seus problemas, e o que os moradores da rua Luiz Gandinha querem ver as melhorias realizadas nessa rua deles, pois a parte deles já fizeram há muito tempo, que foi adquirir as lajotas. A contrapartida deles está em dia. Quem está devendo é o Poder Executivo. E é um fato, e a gente nesta tribuna, na maioria das vezes, grande parte do tempo aqui, é nesse sentido, de cobrar muitas coisas do Executivo. Eu concordo com o vereador Coaiato, de que as coisas não são fáceis, de que há desafios, e de que, de fato, existem problemas que você resolve hoje e do anoitecer ao amanhecer surgem outros, quando nós falarmos de intempéries, de tempestades. Isto é uma coisa natural, e até eu tenho certeza que todos nós compreendemos isso, assim como a grande maioria da sociedade compreende e sabe. O que muitas vezes nos deixa triste e até chateados são justamente certas atitudes vindas do chefe do Executivo, que deixa a desejar nas suas respostas, ou seja, ele não chama para si a responsabilidade de dar ou de buscar a solução do problema, ou muitas vezes ele foge dessa responsabilidade, que seria exclusiva do prefeito, nem compete ao secretário, de dar satisfação à comunidade. É o caso desta rua, que então ele, sendo esta situação, eu entendo que, no mínimo, o prefeito deveria determinar ao secretário de obras que se dirigisse até aqueles moradores, fizesse uma reunião e colocasse isso às claras para eles. O motivo é este, que convençam os moradores da justificativa que eles estão se utilizando, que é preciso resolver este problema para depois resolver a pavimentação. Cito outro exemplo, que é o caso da rua citada, se não me engano, é Vicente Vargas, isto é a rua? Vicente Vargas. Conheço um pouco daquela história, e eis a questão. Ora, eu sempre disse, e vou voltar a dizer sempre, que o chefe do Poder Executivo, quando ele se dispõe, quando ele se diz candidato a prefeito, ele tem que saber que, se eleito, este cargo exige muito dele. É preciso ter noção da responsabilidade e do comprometimento que ele tem que ter com a sociedade. Pois, durante a campanha, eles visitam as comunidades e assumem os compromissos e dizem, e não só dizem, como deixam transparecer que, se eleitos, o paraíso vai ser estabelecido. Quando já começam a errar ali, né? Porque é preciso ter ciência de que não adianta pensar que eu vou resolver todos os problemas, que eu não terei desafios, que não teremos crises financeiras, econômicas. Então é preciso ter coragem já na campanha de dizer a verdade. Quando as pessoas reivindicam algo que se sabe que é difícil de ser realizado num curto espaço de tempo. E quando eu digo um curto espaço, eu sei que há problemas que levam 8, 10 anos para que se possa resolver definitivamente. Então que eles tenham a coragem de dizer, mesmo eleito, esta situação dificilmente eu conseguirei resolver. E deveriam ter esta coragem, a hombridade. Mas infelizmente não. Na campanha tudo é maravilhoso, o céu é sempre azul, o rio não está poluído, o calçamento é maravilhoso, as calçadas vão ficar uma maravilha. E ao ser eleito, isto ele sabia antes, que não é bem assim. Existe a questão do limite financeiro, existe, além do limite financeiro, a estrutura, a própria estrutura da prefeitura não permite se resolver todos os problemas em 4 anos, até porque, se a gente resolvesse todos em 4 anos, depois teria que fechar a prefeitura e tudo embora, porque acabou, né? Não tem mais o que fazer na prefeitura. Então, lamentavelmente, é assim que a grande maioria dos políticos agem.
Eu diria que eles são omissos e vou usar uma palavra sem medo de errar, até covardes, em dizer a verdade. Porque é preciso dizer a verdade às pessoas. Afinal de contas, aqueles a quem nós elegemos para prefeito, a eles nós delegamos o poder de decidir por nós e acreditamos nele, que ele vai se empenhar, que de fato ele não vai medir esforços, que ele não vai se esconder depois de obter o cargo. Mas não é bem assim. Depois, quando a comunidade bate a porta, em muitas situações a secretária diz, nem adianta bater porque ele não vai atender. Ou há situações em que ela já diz, ele não se encontra, mas não é verdade, está, só não pode abrir a porta. Depois marcam reuniões e não comparecem. Isto é fugir da raia, como se diz na gíria. Isso é fugir da responsabilidade. Isso é saber que se deve, mas também se sabe que é difícil de pagar. Mas que se prometeu, que então não devia prometer. Então, esta é a realidade que se vive. E é claro, ela não é específica do nosso município. Nós não vamos também ser hipócritas em achar que isso acontece só em Nova Trento. Isso acontece em 100% dos municípios brasileiros, em 100% dos estados desse país e 100% no governo federal, que promete o paraíso sabendo que não é verdade. E então também vem outras preocupações quando eles fogem desta responsabilidade, que a eles nós atribuímos o direito de gerenciar bem os recursos do município. E agora, voltando ao assunto, então, levantado aqui pela vereadora Cristina, penso que o vereador Tiago salientou algo sobre recursos, sobre a questão financeira, o vereador Guaiato também falou da questão da reposição salarial. Lamentavelmente, os vereadores não têm o que fazer. Lamentavelmente. Isto é prerrogativa do Executivo. Por esse motivo, nós queríamos convocar o secretário de Administração e Finanças a esta casa para nos dar esclarecimentos. Porque o prefeito caminha na contramão de aumentar as despesas com o pessoal. O secretário diz que não há dinheiro, que o certo era demitir. Para nossa surpresa e com certeza de toda a sociedade neutrentina. Minuto. Este vereador acabou de ler na ordem do dia o ofício. Esta casa recebeu hoje um projeto de lei complementar número 006, que propõe a criação de mais 2 cargos de provimento em comissão de assessor administrativo. Li muito rapidamente o ofício, melhor, o projeto. Se eu não me engano, amplia-se de 7 para 9 o número de assessores. Então fica a pergunta, tem ou não tem dinheiro? Porque eu sei que na minha casa, quando não tem, eu não aumento a minha despesa. Eu sei que na casa dos senhores é igual. O prefeito precisava esclarecer melhor a sociedade neutrentina. Ele precisava de convencer os funcionários de que de fato não tem dinheiro, mas para isso vai ser muito difícil porque ele caminha na contramão. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhores, vereadores, público presente, internautas. Diante do pedido feito por alguns vereadores aqui na casa em relação à educação especial, em algumas sessões, eu tive conversando com a Indianara Fagundes, da Bosco, que é a coordenadora da Educação Especial de Nova Trento, a respeito de algumas informações que eu tive aqui na casa, e ela me entregou um documento falando um pouquinho sobre a Educação Especial de Nova Trento, como que funciona. Então ali ela escreve, Educação Especial é uma modalidade de educação escolar, e entende-se um processo educacional definido por proposta pedagógica que assegura recursos e serviços educacionais especiais. Então, alunos com necessidade especial. Quem é o público-alvo? Alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, ou seja, autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo de infância, psicoses, né? Transtornos invasivos sem outra especificação. E alunos com altas habilidades, que aí é a questão de superdotação. Hoje o município tem
20 educandos matriculados com diagnóstico acima, em toda a rede municipal. Na Escola Municipal de Educação Básica do Agoti, são 4 educandos, no total com diagnóstico de síndrome de Down, paralisia cerebral, deficiência visual e deficiência intelectual. Todos com atendimento educacional especializado e individualizado, a chamada UAE, que é a sala multifuncional. 2 já têm acompanhamento de auxiliar de sala. No ditado comum é o segundo professor. 2 por motivo de só agora ter seus diagnósticos fechados por junta médica, e levando em conta sua transição dos anos iniciais para os anos finais, observou-se a necessidade de auxiliar de sala e ambos já estão sendo acompanhados pelos mesmos. Então, o Agoti, dessa forma, está sendo atendido. Na Escola Municipal de Educação Básica, professor Francisco João Vale, são 10 educandos, no total com diagnóstico de autismo, baixa visão, paralisia cerebral, deficiência visual, deficiência auditiva, síndrome de Asperger, deficiência intelectual. São meus alunos todos os 10. Desde 9 educandos com atendimento educacional especializado, individualizado, e 1 educando com atendimento na turma de estimulação precoce na PAI. O que é isso? Fica 20 horas durante a manhã na PAI e durante a tarde na escola. Ainda desses 10 educandos, 8 têm apoio pedagógico em sala, com auxiliares de sala, e 1 educando, aguardando o professor de Libras, pois, em processo seletivo e chamamento, não obtivemos interessados na vaga, que é o professor da linguagem de sinais. Não tem esse professor habilitado, formado. Então ainda estão aguardando esse próximo processo seletivo que vai acontecer no domingo. Ver se alguém se interessa, né? Se habilita. Primeiro educando não tem auxiliar de sala por apresentar diagnóstico de baixa visão e o mesmo necessita apenas da adaptação do conteúdo. Na Escola Municipal de Educação Básica João Baires Sobrinho, Claraíba, são 6 educandos, no total com diagnóstico de autismo, síndrome de Down, síndrome de Asperger e esclerose tuberosa. Todos com atendimento educacional especializado e individualizado na sala do AE. 5 com apoio pedagógico em sala, por auxiliar de sala, e 1 educando não necessita de auxiliar, pois sua limitação são as questões sociais. No Centro de Educação Infantil Padre Rossi, no centro, são 2 crianças no total, que não apresentam diagnóstico fechado, porém frequentam a turma de estimulação precoce na APAI. Cabe ressaltar que a avaliação para indicação quanto ao atendimento educacional especializado e para o auxiliar de sala deve ser realizado pelo setor responsável pela educação especial, juntamente com o professor de atendimento educacional especializado da unidade e o aluno da unidade. Aqui são alguns esclarecimentos da nossa supervisora de educação especial, a Indianara Antunes dos Passos, da Albosco, que fica à disposição de qualquer vereador na secretaria. Outra questão que a gente tem que sempre lembrar e ressaltar, a Cristina comentou, com a IAC, o próprio Edo comentou, NPC e o piso salarial dos professores, né? Reajuste. Precisamos sim, acredito que temos que nos unir enquanto situação e oposição e tentar conversar com o executivo para que, junto com o sindicato, se chegue a um denominador comum para que realmente venha esse reajuste salarial aos nossos servidores. Porque realmente estão precisando, todo mundo precisa, né? E acredito que os nossos funcionários municipais não têm aquele salário exorbitante. Então, todo ano o reajuste é muito importante. Então, vamos tentar, enquanto situação, o grupo aqui de situação e oposição, nos unir em relação a isso. Também quero agradecer a nossa amiga Thair Massaneiro, nesses 4 meses aqui na casa, poder dividir com a senhora, aprender também com a senhora, muito obrigado. E que na próxima gestão, talvez, nós podemos dividir uma cadeira ainda aqui, né? Muito obrigado, tá, Thair? Eu que agradeço, presidente.
Dou por encerrada a reunião, convocando os vereadores para a próxima, que se realizará no dia 5 de junho, no horário regimental. Boa noite.